Hoje eu vou conversar com vocês sobre fluxo de caixa. E antes que você pense que isso é algo muito complicado e difícil de entender, eu te digo que não é e eu posso provar. Hoje eu vou te ensinar a montar o fluxo de caixa da sua empresa usando apenas um lápis e um calendário. Então fica por aí, aproveita e já se inscreve no canal que o vídeo já vai começar. Eu sou a Juliana e essa é a Cozinha Empreendedora. Então, o que é o fluxo de caixa? Bom, o fluxo de caixa é um instrumento bastante visual que te ajuda a enxergar as contas a pagar e a receber que a sua empresa apresenta em um determinado período. Então, com ele fica muito mais fácil de perceber se naquele período haverá algum desequilíbrio entre essas contas. Então, se você vai ter muito mais conta para pagar do que coisas para receber. E aí, quanto tempo você tem para faturar, né, e trabalhar duro para evitar esse desequilíbrio. Então, imagina a seguinte situação. Você tem uma fatura do cartão de crédito de R$ 1.300 para pagar no dia 15 do mês. Hoje é dia 5 e você tem no seu caixa R$ 300. Então, o que dá para perceber? Que daqui até o dia 15, ou seja, você tem 10 dias para levantar esses R$ 1.000 para poder pagar essa fatura. Então, esse é um exemplo bem pontual de como o fluxo de caixa pode te ajudar a organizar as finanças do seu negócio. Mas é um exemplo bastante simples também, então vamos complicar só um pouquinho. No exemplo que eu acabei de dar, você só tinha a fatura do cartão de crédito para pagar, mas a gente sabe que a vida real é muito diferente. Então, nesse meio tempo, você já precisou ir ao mercado novamente para comprar ingredientes da sua próxima produção, teve que pagar também uma conta de luz, entrou no seu caixa o dinheiro de produtos que você já havia vendido, né, para receber depois. Então, como você faz para organizar tudo isso e descobrir com antecedência se no fim das contas você vai ter o dinheiro para pagar aquela fatura do cartão de crédito? É com o fluxo de caixa. Mas então, como que eu faço um fluxo de caixa, né? Bom, primeira coisa, você precisa ter anotado em algum lugar, um caderninho, um programa de computador, as contas que você tem para pagar e para receber. E aí a gente passa então aqui para o calendário, que eu disse que eu vou te ensinar a fazer o seu fluxo de caixa usando um calendário. Então você precisa de ter um calendário como esse, com espaços para você fazer as suas anotações, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, quando a gente pega o nosso calendário, transferir para cá todas as informações referente às contas que a gente tem para pagar e para receber. Então, vamos supor que aqui no dia 5 eu tenho que pagar R$ 1.000 de aluguel e R$ 50 da minha conta de luz. Então, eu vou anotar aqui que no dia 5 eu tenho R$ 1.050 para pagar. No dia 6, vamos imaginar, né, que eu vou receber R$ 100 de uma lanchonete que eu entreguei salgados e R$ 50 de salgados que eu vendi para minha vizinha. Então, no dia 6, eu tenho uma entrada de R$ 150. Você não precisa escrever o nome da conta, né, certinho, uma por uma. Você registra só o total, né, tanto das saídas quanto das entradas de cada dia. E depois que você já anotou aqui todas essas despesas, né, esses pagamentos, esses recebimentos que você já sabe que você vai ter, a gente começa a trabalhar então dia a dia. Então a gente dá uma olhada em como que a gente começa, né, o nosso primeiro dia. A gente vai sempre considerar o saldo do dia anterior. Então vamos supor que ontem eu fechei o meu caixa com R$ 200 de saldo. Então hoje eu começo meu dia com R$ 200. E aí, dia a dia, a gente precisa responder sempre 3 perguntinhas. A primeira, o que eu tenho para pagar, quanto que eu tenho para receber e qual é o saldo do meu dia que eu vejo no final de todos os dias. Então, vamos imaginar que hoje eu comecei o meu dia então com R$ 200. E aí eu saí para vender os meus salgados e vendi R$ 200 de salgado. Eu não tinha nada para pagar hoje, então eu termino meu dia como? Com R$ 400 de saldo. Amanhã, como que eu começo o meu dia? Com esses R$ 400 de saldo. E aí eu vou pensar de novo o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber, para então descobrir quanto que eu termino, como que eu termino o meu dia. Então eu saio para vender salgados novamente.
E aí eu vendo R$200 de novo. Então, se eu tinha R$400, mais os 200 que eu vendi hoje, eu tô com R$600. Mas hoje eu tinha uma conta para pagar de R$100. Então, eu tiro esses R$100 desse valor que eu teria. Então, de 600 eu vou tirar esses 100, eu vou ficar com 500. E eu termino o meu dia com esse saldo de R$500. E eu vou fazendo esse mesmo exercício todos os dias, sempre olhando, né, as contas que eu já tenho para pagar, contas que vão surgir, né? Às vezes eu vou usar o meu cartão de crédito ali no meio, né, desse mês, e aí eu preciso de marcar então quando que vence essa fatura. Então as contas novas que vão surgindo, contas novas que as pessoas precisam te pagar, coisas que você vai alimentando esse calendário e olhando para ele dia por dia, respondendo sempre essas 3 perguntinhas: o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber e qual que é o meu saldo final. Perceba que o fluxo de caixa ele te mostra muito mais do que simplesmente as contas que você tem para pagar e para receber e os dias em que isso vai acontecer, né? Com esse calendário aqui todo preenchido com as suas informações, né, tudo certinho, dia a dia, você consegue perceber quais são os períodos mais rentáveis, né, os períodos onde você vendeu mais, porque dia a dia você marcou ali quanto de dinheiro entrou no seu caixa. Você consegue perceber também quais os períodos onde você mais paga a conta e se aquela semana, né, for uma semana que talvez não esteja entrando tanto dinheiro assim, o que você pode fazer, né, pensar em estratégias para aumentar o seu faturamento naquele período. E além de tudo, ele te ajuda também a traçar melhor as metas de venda para o seu negócio. Então você consegue fazer uma projeção, né? Então, se eu vender R$20 a mais por dia, quanto que isso vai impactar no meu faturamento no final desse período todo? Então, você viu que é uma ferramenta simples, né? Que às vezes o nome assusta a gente, mas a gente não precisa de nada além de um lápis e de um calendário de papel. E eu te digo para fazer de lápis, por quê? Porque algumas informações vão mudando ao longo do período e você, né, precisa de apagar e fazer alguma correção e tudo mais. Então é isso, espero que você tenha entendido, que você realmente coloque isso em prática. Se você ficou com alguma dúvida, pode me deixar aqui um comentário que a gente vai conversando. Aproveita e dá o seu like aqui no vídeo para eu saber que você gostou. Compartilhe o vídeo com os seus amigos, né? Vamos espalhar as boas novas da saúde financeira nos nossos negócios, tá bom? Eu conto com você e você pode contar comigo também. Até o próximo!